Então, agora eu vou chamar o primeiro painel. Nós vivemos um momento de grandes mudanças e exigências no cenário global. A União Europeia, apesar de não ser mais o nosso principal destino, né, de produtos agrícolas, ela continua sendo um importante formador de opinião e tendências no mundo todo. Então, para discutir essas e outras questões, nós vamos, no primeiro painel, falar, e ele se chama O Agro na União Europeia, Rastreabilidade e Baixas Emissões. Quem vai fazer a moderação é o Patrick Cruz, editor-chefe da Globo Rural. Vem aqui ao palco, Patrick. Eu convido também André Nassar, presidente executivo da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Paulo Pianês, diretor de sustentabilidade da Marfrig BRF. Marcelo Brito, secretário executivo do Consórcio Amazônia da FDC, Fundação Dom Cabral. E Ricardo Andrade, representante do Sistema de Rastreabilidade do Couro. Sejam todos muito bem-vindos e agora eu passo a palavra ao Patrick. Bom dia. A gente vai enriquecer esse debate no primeiro painel, também com a presença, a participação da Cecília Korber. Ela é gerente executiva, ou, aliás, gerente de projetos da Proforest. Por favor. Um acréscimo de última hora, mas que vai ser muito bem-vindo. Já conversamos bastante, acho que vai ser muito enriquecedora a participação da Cecília. Vamos lá, a gente está num momento, né, de bastante apreensão, dá para dizer, mas expectativa também de que o melhor ocorra, né, que é a mudança ou a entrada em vigor aí da nova legislação da União Europeia. E o Brasil, como um grande fornecedor de produtos agrícolas para o bloco, está no centro dos esforços, das discussões sobre o que se pode fazer, o que se ainda precisa melhorar. Eu abro aí as discussões. Eu acho que a minha ideia aqui, a ideia desse painel, é que a gente tente identificar em que ponto estamos, né, e que melhorias já se conseguiu nos últimos meses para que os exportadores consigam se adequar à nova legislação, para que não tenhamos imprevistos aí quando ela efetivamente entrar em vigor. Eu vou falar com o André Nassar, lançar a primeira pergunta a ele. André, né, você como presidente ou diretor executivo, presidente executivo da ABIOV, está no centro, né, dos debates e ouvindo muito, né, os exportadores, os receios, né, e também muitas dúvidas, né. Eu queria te perguntar inicialmente em que pé, assim, se a legislação é do ano passado, então assim a gente tem um ano, né, desde um pouco mais de um ano aí desde a promulgação da lei. Que avanços a gente já fez, o Brasil já fez, os exportadores de grãos já fizeram nesse tempo, e se a gente está mais perto de chegar ao 100% de ajustes, né, necessários, ou se ainda tem muito caminho a se percorrer. Vamos lá, é com você. Muito obrigado. Tá bom. Bom dia, senhoras e senhores. Prazer grande estar aqui. Obrigado, Patrick. Cumprimentar a turma toda aí, o Marcelo, o Paulo, a Cecília, o Ricardo. Bem melhor a Cecília aqui do que o nosso amigo lá, que não tinha o que falar, porque basicamente eles não têm o que falar mais hoje. Então, só uma explicação rápida, assim, porque eu não sei se todo mundo tem ideia, é uma coisa bem rápida. Quer dizer, a partir de 1º de janeiro de 2025, né, cada navio que sair aqui do Brasil
com destino para a Europa daqueles produtos, né, soja, farelo, carne, couro, tal. Não só navio, se for de avião também, o problema é o mesmo, mas vamos lá, falar em navio. Ele tem que sair com garantia com comprovação de que aquela carga cumpre 100% da legislação brasileira, sobretudo na sua originação, né, onde ela foi produzida, né, no caso da soja ou do farelo, lá na propriedade rural, né, e ela tem que sair sem desmatamento, ou seja, aquela soja não pode ter sido plantada em área desmatada depois do final de 2020. Então, esses são as exigências. Isso tem que ser tudo comprovado. Tá? Ou seja, a autoridade nacional, que na lei eles chamam lá de autoridade competente, ela tem que ter os meios para verificar que aquele navio que chegou com uma declaração, que eles criaram a chamada declaração de diligência devida, né? Que é um padrão europeu. A Europa está usando esse conceito de que cabe ao operador, ele declara que ele está conforme. Ele declara que ele está conforme, ele explica lá como é que ele está conforme e ele anexa todos os documentos e comprovações para permitir à autoridade que fiscaliza verificar se aquela declaração de conformidade dele é verídica ou não. Tá? Então, o que acontece? Nós passamos por uma fase de discussão dos princípios, mas o nosso setor já está há um tempão que não discute mais princípio. A gente discute o como. Então, o negócio aqui é o como. No caso do desmatamento, tem uma questão importante, porque... desmatamento não, perdão. Você não pode ter o que eles chamam de mistura na sua cadeia de custódia. Então, depois que as exportadoras receberam essa soja, né, ela não pode ter misturado num armazém, não pode ter misturado num navio, não pode ter misturado num vagão de ferrovia, nenhuma soja que não seja conforme. Então, você tem que trazer toda aquela soja da produção para a indústria ou para o porto, e você tem que garantir que toda essa soja que saiu de uma propriedade que está conforme com a EUDR, essa soja tem que chegar lá dentro do navio e não pode ter sido misturada com nenhuma soja que não foi conforme. Se tiver uma misturinha pequena, eles estão chamando de risco negligenciável, você explica lá o que é, tal, justifica. Então, assim, não é só o aspecto de verificar a propriedade rural. Tem que verificar toda a propriedade rural, mas você tem que cuidar da cadeia de custódia inteira, quer dizer, a rastreabilidade da cadeia toda. Tá? E para isso, no caso de grãos, você é obrigado a reservar armazéns. Então, você tem um armazém que só vai receber soja que cumpre a legislação europeia. O vagão da ferrovia é a mesma coisa, os caminhões têm que ser identificados do mesmo jeito, saiu da propriedade, aquele caminhão tem que estar identificado, chegou no armazém, aí do armazém ele foi para o porto, por caminhão, por ferrovia. Tudo isso aí tem que estar identificado até chegar lá no porto. Né? E no porto, quem não conhece muito o negócio, mas assim, é muito comum que algumas empresas juntas, elas preencham o navio, porque o navio é um navio enorme, né? Então, todas as empresas que fazem essa operação têm que ter cumprido a mesma coisa. Elas têm que ter provado que fazem. A responsabilidade não é do exportador, a responsabilidade é do que eles chamam de operador. Em geral, é o importador que está lá dentro da Europa. Agora, vem tudo para nós, porque quem é que vai fazer toda a verificação e vai garantir a cadeia de custódia é o exportador, não tem jeito. Então, quem vai ser multado e fiscalizado é o operador, mas quem vai garantir ao operador que aquela soja que está chegando é uma soja que cumpre, é quem está aqui no Brasil, originando a soja, processando a soja. Então, qual é o grande desafio nosso? Já vou terminar, Patrick, para não falar muito. O nosso grande desafio. Então, vocês viram que no papel a gente sabe como fazer, certo? A gente sabe como fazer. As empresas estão se preparando, porque a gente não consegue fazer tudo isso no nível da setorial. Você tem que ser feito no nível da sua cadeia individual de cada uma das empresas, elas têm que fazer contratos entre elas, tem várias coisas, porque tem um compartilhamento de informação meio complicado, porque o operador tem que ter acesso a todos os polígonos de produção de onde a soja veio. E esses polígonos de produção, eles têm que ser
imputados têm que subir num sistema de informação criado pela Comissão Europeia para fins de verificação. Então, assim, vamos admitir que para toda a soja e o farelo que vai para a Europa, que tudo isso aí junto dá 15 milhões de toneladas, 16 milhões, você tenha, por exemplo, 10 mil CARs que atendem isso aí, cadastro, certo? Todos esses 10 mil têm que ser entregue para o operador tem que subir lá no sistema da Comissão Europeia e aquilo tem que ficar verificável para as autoridades competentes para ver se aquele polígono está conforme aquele outro, ou se eles vão bolar um sistema que vai fazer uma verificação digital que ninguém sabe direito como é que vai ser. Bom, o que acontece? Nós estamos trabalhando e nós temos que cumprir a legalidade, né, toda a legalidade em vários aspectos, aspecto de desmatamento legal, aspectos de questões de direitos humanos, aspectos de direitos trabalhistas, aspectos de não conflito com comunidades tradicionais, que inclusive se mede olhando se a propriedade está dentro de unidade unidade de reserva, de unidade de conservação ou reserva indígena ou área quilombola. Então, tudo isso tem que ser feito. As nossas empresas já fazem isso, certo? As empresas associadas da Biov e da ANEC, vou falar em nome da ANEC também, porque a gente trabalha junto, elas já fazem isso tudo. Mas qual é o problema? Nós temos que ir na autoridade competente e perguntar para ela, você aceita o que eu faço? Aí ela fala assim, eu não posso falar enquanto a Comissão Europeia não disser como. Aí a Comissão Europeia fala assim, não, eu já disse o como. Aí a autoridade competente diz, não, você não disse o como. Aí a gente diz para a autoridade competente, não, você não disse o como. Eu não sei, você vai reconhecer o meu sistema ou não vai? Ou você vai me obrigar a colocar toda a documentação, porque as empresas têm seus sistemas. E ela já vai dizer, esse polígono está ok, esse polígono está ok, esse polígono está ok. E vamos em frente, certo? As autoridades competentes, elas não sabem o que fazer. Você tem iniciativas esparsas, tá? De pelo menos 2 países que eu conheço, um acho que nem começou, o outro já fez pelo menos 2 pilotos com soja, em que a autoridade competente do país está verificando se a forma como as empresas fazem toda a verificação para comprovar que a soja cumpre, se isso é suficiente para eles ou não. E eles não sabem direito se isso é suficiente ou não. A Comissão Europeia prometeu o que eles chamam de Guidelines Document, que seria um documento de orientação sobre como fazer as inspeções, detalhando o procedimento. Esse documento está prometido há não sei quanto tempo, e a última informação, a Cecília estava junto, a gente estava num evento lá, eles falaram assim, antes do verão, nós vamos publicar. Nem falaram se é antes do início ou do fim. Se for antes do fim do verão, certo? Nós estamos falando em setembro. A legislação vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2025. Então, assim, a Comissão Europeia, eu vejo assim, ela está com aquela coisa que acontece um barulho enorme e você fica congelado por alguns segundos para entender o que está acontecendo. E o mundo todo rolando lá e ela congelada lá e sem ter o que fazer. Eles estão parados, completamente parados. E os países membros não têm orientação de como fazer. Então, a gente pode viver uma situação que tem países que vão ser muito rígidos nas fiscalizações, outros vão ser bem mais flexíveis, que foi o que aconteceu na tal da EUTR, que é a Timber, né, a coisa de madeira lá deles, e que aí começou, o país mais manda o navio para o país que é menos exigente, né? Então, isso pode acontecer. Então, assim, a incerteza, para quem está trabalhando, isso é verdade para nós, é verdade para os argentinos, que a gente conversa muito com os argentinos, é verdade para os americanos, que nesse evento que a gente estava, os americanos estavam. Então, assim, o nível de incerteza é enorme, né? E é isso. Então, assim, a gente considera que a gente está preparado para atender a legislação, mas ninguém disse que o que a gente faz aqui vai ser aceito. E nós vamos descobrir isso talvez a partir do momento que forem chegando as cargas, tá? Isso deve mexer no mercado de soja, mas isso é assunto para outra parte. Obrigado. Obrigado, André.
Você tirou o peso um pouco do peito de muita gente aqui. O pessoal já te aplaudiu na primeira. Muito legal essa tua primeira participação, André. A gente volta a conversar. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Ricardo. Ricardo, você é membro, né, do Conselho Diretor da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. E na pecuária aí tem um segmento, mais do que o segmento de carnes, até o segmento de couro, proporcionalmente, obviamente, né? Talvez seja o segmento de couro o que vai ter mais, o que potencialmente teria mais impacto, né? Sentiria mais os impactos aí das mudanças, né? A União Europeia absorve algo como 25%, né, das exportações brasileiras de couro. Então, certamente é um tema aí que tá na tua agenda diária, né? O que o Brasil, os exportadores já fizeram, desde, obviamente, que os exportadores estão fazendo adaptações e melhorias já tem muitos anos, né? Não é uma coisa do ano passado para cá, mas desde a mudança da legislação, que aí sim entramos num funil, né? O que já teve de ajustes, de melhorias na cadeia para se adaptar, né, ou para que não haja problemas, né, quando a legislação entrar em vigor. E o que, assim, uma coisa que eu também vou insistir um pouco nas próximas perguntas, mas um tema que eu acho que a gente pode levantar é que respostas, o André citou um pouco isso, que respostas vocês têm tido, né, que a cadeia de couro tem tido nesses últimos meses, há dúvidas. Obviamente, com uma mudança grande como essa, dúvidas surgem todo o tempo, né? Por favor. Bom dia a todos, muito obrigado, Maflora, pelo convite, a todos os meus colegas aqui do painel. Bem, de fato, o couro ele é uma das cadeias que supostamente seriam mais afetadas, né, dado a importância, né, que as exportações para a Europa elas têm, né, do nosso perfil, né. Então, eu represento, né, o Centro das Indústrias de Curtume do Brasil, que está aqui um grupo de associados de 65 empresas que a gente trabalha com mais de 80% das exportações do Brasil, né. Então, a gente tem a Europa, como você mesmo colocou, né, como 25% mais ou menos das nossas exportações, né. E claro que isso é um impacto bastante importante. Se nós estivéssemos falando de um mercado onde a participação fosse menos relevante, talvez apenas com um pequeno desvio de mercado, pequeno desvio comercial, fosse possível a gente poder desviar essa produção e adequar um pouco mais ao nosso sistema, né? O que vem sendo feito? Bem, primeiro é importante destacar que o couro ele nasce na indústria da carne, ou seja, antes da indústria da carne, nós não temos nenhuma ação diretamente com os produtores. Nós não compramos animais, nós não qualificamos animais. Então, a partir do momento que aquele animal é abatido, né, então é gerado aquela pele, e a partir da geração daquela pele nos frigoríficos, essa pele é transferida para os curtumes. Então, quando a gente se deparou com a legislação e o que a gente teria que fazer para dar uma resposta, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar quais eram as ferramentas que estavam disponíveis, quais eram os projetos que estavam em andamento no Brasil, aqueles que eram uma visão mais estruturante, aqueles que tinham um maior impacto em relação à questão, principalmente do monitoramento e da rastreabilidade, né? E a gente separou o nosso trabalho em duas partes. Uma parte é olhando para dentro da indústria da carne, que seria o frigorífico até o curtume, como que a gente vai fazer para a gente monitorar essa pele que está chegando ali naquele frigorífico, atrelado àquela pele ou aquele animal, nós estamos atrelados informações sobre aquele animal, que pode vir a ser uma informação individual, pode vir a ser uma informação através daquele lote que chegou, né? E também associado a isso as informações referentes aos controles socioambientais, ou seja, a comprovação socioambiental daquele produto que está chegando. Para isso, nós desenvolvemos um guia, que inclusive vai ser lançado agora até o final desse mês, guia 6CB de matéria-prima, onde esse guia tem como objetivo, né, monitorar, fazer a gestão e o monitoramento das peles geradas no frigorífico, desde a produção, desde lá da sua início da produção
até o produto final, aqui diga-se produto final, o couro wet blue, ou couro semi-acabado, ou couro acabado. Então, para que a gente possa fazer todo esse track, né? Para que a gente pudesse fazer isso, a gente olhou para dentro da questão do que a gente chama de rastreabilidade industrial, que é justamente como que é transferida essa matéria-prima dentro da indústria, e esse nosso guia ele dá um direcionamento para os frigoríficos e para os cortumes, em que pontos é importante a gente olhar aquela transferência de informação, muito mais para dizer o que é relevante, não para dizer o que tem que ser feito em termos operacionais, mas para dizer que determinadas informações, por exemplo, no caso de uma possível identificação individual até dos animais, no guia está previsto você dizer como que você faz para transferir aquela informação que vai chegar no frigorífico através de um brinco do animal, através de um chip, como que você vai fazer para transferir aquela informação individual até naquele couro que aquele cliente está comprando. Então, a gente trabalhou de uma forma bastante estruturada nesses últimos 18 meses, né, para a construção desse guia, e nesse guia ele tem detalhadamente todo esse processo, né, de forma bastante estruturada, todo o processo operacional e todo o processo de validação das garantias que dizem respeito, principalmente ao atendimento do compliance socioambiental. Com relação à questão da matéria-prima, que seria a nossa cadeia de fornecimento, sim, aí nós temos um grande desafio, porque aí nós teríamos, basicamente, que fazer toda a problemática que o André comentou a respeito da propriedade, ou seja, a gente tem que ter os polígonos, a gente tem que identificar as propriedades, nós temos que ter as informações, né, como a gente vai falar aqui do CAR, né, especificamente, mas é necessário que a gente tenha essa informação da propriedade. E aí sim é a grande diferença do couro, né, que eu teria que fazer também o rastreamento, né, desses animais até a origem, em se tratando de União Europeia. É claro que se a gente pensasse num sistema de identificação individual, isso seria muito mais facilitado, né, dado que você conseguiria trazer essa informação do animal por cada fazenda que ele estivesse passando, você poderia dar esse comply. Nós sabemos que isso ainda não é uma realidade no Brasil. Estamos discutindo isso na própria mesa brasileira, apresentamos uma proposta, vou fazer parte do grupo de trabalho do Ministério da Agricultura para a gente discutir uma política pública em relação à identificação individual dos bovinos, mas nós sabemos que isso é um trabalho ainda que vai ser desenvolvido, que vai ter um tempo, ele vai ter aí principalmente, eu acho que a questão técnica do trabalho, ela já está bastante harmonizada, eu acho que é um momento bastante importante para essa discussão, mas a gente vai ter que, obviamente, ver como é que funciona aí os interesses desses stakeholders. Ricardo, eu vou fazer uma pergunta ainda para você, uma coisa bastante, para ser bem direto, hoje, né, se amanhã fosse dia 1º de janeiro de 2025, vocês têm ideia da cadeia do couro quanto que ainda não, onde que haveria um problema, em que aspecto das exportações poderia ter um potencial problema, ou se amanhã fosse 1º de janeiro de 2025, na visão de vocês, estaria tudo, o Brasil não teria problemas nas exportações desse produto? Bem, não, se a gente tivesse que hoje exportar para a Europa, nós teríamos um grande problema, né? Porque hoje as nossas exportações para a Europa elas se dão através de certificações, né, europeias, muitas empresas multinacionais certificam os nossos processos de rastreabilidade industrial, mas não tem uma visão para o processo de produção, né? Então, quando a gente olha para o processo de produção, para que a gente possa voltar até a origem, né, nós teríamos dois sistemas, ou o individual ou o sistema por lote. Então, primeiro seria necessário que a Europa validasse os sistemas, como o próprio André falou, qual informação eu vou usar, né? E nesse caso específico, praticamente, a gente teve uma informação há um mês aí da Europa que, no caso dos couros, a rastreabilidade se dará por lote, né? Então, isso ajuda, mas não resolve o nosso problema, porque para que a gente faça a rastreabilidade por lote, a gente teria que exigir da indústria frigorífica com que ela, a partir do fornecedor direto, buscasse as informações das GTAs, das fazendas produtoras, para entregar isso. Então, na prática, se fosse hoje, muito provavelmente a gente teria uma restrição bastante significativa do volume exportado, né? Hoje nós estamos falando na faixa de 8 a 10 milhões de couro por ano, né? E a gente teria uma redução bastante significativa dessa oferta. Obrigado, Ricardo. A gente volta a conversar. Eu vou chamar
continuar aqui na cadeia de proteínas. Paulo, você, como representante de uma das maiores exportadoras de carnes do país, a Marfrig, tá também, né, muito em linha e muito em sintonia aí com os temas que a gente está discutindo aqui. A Marfrig publicou agora, segunda-feira, né, o relatório de sustentabilidade, material assim que saiu, material sempre muito rico. E ali, entre muitas das informações do relatório, a empresa informa que na cadeia, a rastreabilidade ela já tem, né? Isso já tem algum tempo. A rastreabilidade dos fornecedores diretos ela já conseguiu 100% em todos os biomas, né? O desafio, né, não só da Marfrig, mas de todas as empresas do segmento, é conseguir o 100% nos fornecedores indiretos, né? Na Amazônia, que é o bioma aí que a legislação a nova legislação da União Europeia vai voltar às suas baterias, né? A legislação abarca o que sai, no caso do Brasil, do bioma amazônico, né? Mais de 85% dos fornecedores indiretos a Marfrig já conseguiu rastrear, né? Essa cobertura já, essa identificação, a Marfrig se vê como já preparada, né, para atender todas as exigências ali, ou assim, também, eventualmente, na dinâmica de produção da empresa, não sai daquele bioma proteína que vai para a União Europeia, né? Como é que, para a empresa, está essa preparação? Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite, Patrick, pela pergunta também. Antes de entrar diretamente no seu ponto, eu acho que tem uma observação que é importante a gente colocar aqui, que independentemente da legislação europeia, da UDR, que agora que entra em vigor muito daqui a pouco, né? 1º de janeiro de 2025 já está aí, o que a gente acredita lá? Isso vale tanto aqui para a Marfrig quanto para a BRF, e a gente conversa basicamente com tudo aqui, né? A gente está diretamente vinculado à cadeia do couro, está diretamente vinculado à cadeia de grãos, principalmente com BRF. BRF é a maior compradora de grãos do Brasil. E, obviamente, também conversa com aquilo que é mais óbvio dentro da Marfrig, que é carne, e nós somos uma empresa eminentemente exportadora, cerca de 60% a 65% do que a gente produz exporta, né? Quando a gente fala de carne in natura, mais especificamente, né, o mercado europeu não tem uma participação tão expressiva, mas ele tem uma participação expressiva, né, na carne, no corned beef, que são as carnes enlatadas, né? E a Marfrig é das poucas empresas brasileiras hoje, né, que exporta e coloca seus produtos na Europa, em especial no Reino Unido, né? Muitos dos varejistas europeus, quando colocam lá as suas carnes enlatadas na gôndola, né, com as suas próprias marcas, na verdade, são produzidas aqui pela Marfrig. Nós também temos aquelas de marca da própria Marfrig que está lá. Enfim, dito isso, eu diria que, enquanto Marfrig, sim, nós avaliamos que a empresa estará totalmente preparada para atender a UDR. A gente vem fazendo esse trabalho já há mais de praticamente 2 anos, né? Tentando entender todos aqueles pontos que o André muito bem falou aqui inicialmente, né? Eu diria que a própria União Europeia tem mais dúvidas daquilo que tem, do objeto do que eles estão legislando, tanto quanto as dúvidas que a gente tem aqui, né? Então, muitas vezes, e quando a gente conversa com clientes europeus, eu estarei na Europa na semana que vem numa rodada com um grupo grande de clientes, e a discussão é essa, né? Mas a gente tem recebido também clientes no Brasil, praticamente dia sim e o outro também. E a dúvida é gigantesca. Eles não sabem como proceder como importadores, porque isso não está claro, né? E a gente também não tem muito claro como que a gente vai fazer a devida diligência daquilo que está sendo exportado, né? O que a gente fez? A gente construiu um frame. Dentro de toda a sistemática que a gente tem de controle da cadeia
de valor, a gente construiu um frame e espera que esse frame dê todas as respostas necessárias àquilo que a gente imagina ser a exigência para que esses importadores possam, então, fazer a devida diligência e fazer a prestação de contas daquilo que está sendo importado, né? E é justamente sobre isso que a gente tem falado muito com esses clientes. Dito isso, do ponto de vista de setor, né, quando a gente vai ali no âmbito da ABIEC mesmo, né, tem uma discussão muito grande sobre isso também, né? São empresas exportadoras também, todas elas, em maior ou menor grau, têm a Europa também aí como destino, e, obviamente, estão dentro da mesma situação de Marfrig. Obviamente, eu não sei dizer como cada uma está, né? Mas o desafio é basicamente o mesmo, ou seja, cada uma, hoje, né, tem que desenvolver a sua sistemática para que possa fazer esse atendimento. Agora, o meu ponto principal, na verdade, independentemente de legislação europeia, né, eu vejo como inexorável esse movimento que começa pela Europa. Isso vale para todas as commodities produzidas pelos grandes países produtores de commodities, né, não só para o Brasil. E, na minha visão, eu acho que esses países, em particular o Brasil, não tem aproveitado oportunidades postas para dar a devida resposta. Eu acho que a gente tem, muitas vezes, uma visão e uma narrativa que é muito reativa e que é tudo que se precisa para que essas legislações continuem acontecendo, né? Então, essa é uma visão muito pessoal minha. Eu já estou, pelo menos, há 15 anos dentro dessa empreitada. Eu falo de rastreabilidade ali desde os idos de 2009, 2010, e a gente não conseguiu ver uma resposta efetiva para isso, em commodities em geral, mas especificamente em carne, né? E isso, mas acho que eu faço uma observação. Nesses últimos 2 anos, ou pelo menos nesse último 1 ano e meio, né, eu sou bastante otimista de que isso vai acontecer. Eu não só agora sou, como também estou, né, porque eu estou vendo que, pelo menos, há diálogo e as interlocuções estão acontecendo, como bem falou o Ricardo, né? Tem uma iniciativa hoje coordenada pelo Ministério da Agricultura, que faz, dentro desse grupo, fazem parte aí os principais elos dessa cadeia de valor, e tem discutido o tema. Mas o fato é que o Brasil hoje, por exemplo, no setor da carne, ele estaria pronto para dar uma resposta, né, muito efetiva, que não atenderia só a questão da legislação. A gente daria uma resposta do ponto de vista de mostrar que o Brasil teria condições de exportar carne com um ativo ambiental que nenhum outro país no mundo tem. Nenhum outro país no mundo tem. Tanto do ponto de vista de conservação, quanto do ponto de vista de emissões. Nenhum outro país no planeta tem as condições que se colocam para o Brasil. E a gente não consegue se articular setorialmente para fazer isso acontecer, né? Quando a gente pega só o exemplo aqui de Marfrig, a gente tem uma política de zero conversão, desde 2008, para produtos provenientes de Amazônia, independentemente da legislação. A gente monitora diariamente 26 milhões de hectares. Corresponde a mais ou menos a área do Reino Unido, a área do estado de São Paulo. Isso é o conjunto de fazendas diretas e indiretas, hoje, dos quais nós já temos os dados, temos os polígonos, e diariamente a gente monitora para ver se não tem produção em terra indígena, numa área quilombola, se não tem desmatamento, se não tem, e outros indicadores, né? Olhando lista, se não tem embargo, se não tem trabalho escravo, né? A gente olha isso sob uma perspectiva no Brasil, né? Desmatamento evitado. Para mim, isso é um equívoco só até pela perspectiva. Isso é capital natural conservado, na verdade, né? A gente não consegue nem fazer com que a forma como a gente se coloca seja uma maneira mais adequada e mais otimista de ver aquilo que o produtor rural lá na ponta, né, porque, em última instância, é ele que está fazendo essa conservação. Eu sei que tem desafios enormes, eu sei que tem pontos a serem melhorados, e esses pontos, para que sejam melhorados, têm demandas outras que não é simplesmente dizer, olha, você, produtor rural, tem que conservar, não pode desmatar, em que condições ele produz, quais são as condições técnicas, tecnológicas, de acesso a recursos financeiros para que ele possa fazer com que aquela produção dele efetivamente se dê de uma maneira em que não haja necessidade de abertura de novas áreas. Então, tem uma série de outras questões que não vou trazer
fazer aqui, senão a gente acabaria prolongando muito a conversa. Mas o fato é que, dado esses ativos hoje que o Brasil já tem, né, uma coisa que é muito difícil a gente entender é por que a gente não coloca em prática, né, a gente não consegue se articular, a gente não consegue fazer com que haja uma interlocução adequada dos vários elos dessa cadeia para implementar um sistema nacional mandatório de rastreabilidade no Brasil para a carne, que atenderia automaticamente o setor do couro também, né? E a gente teria duas maneiras para fazer isso hoje, postas, né, prontas, com modelos já desenhados, modelos que já foram propostos, modelos que foram exaustivamente discutidos, porque a questão também não é de tecnologia. A tecnologia e os meios pelos quais a gente poderia fazer isso também já está posto. Não é essa a questão, né? A questão é como a gente articula para que a gente tenha uma política nacional de rastreabilidade. Os dois meios que a gente teria: um meio com os instrumentos que a gente já tem hoje no Brasil, fazendo uso da própria GTA, que a gente poderia fazer uso da GTA para fazer um controle de identificação e controle de origem por lote, né? Bastaria a gente fazer a junção ou o acoplamento dessas GTAs aos CARs e a gente conseguiria já dar uma resposta muito robusta, num espaço de tempo muito curto, para quem demandasse rastreabilidade hoje dentro da produção de carne in natura e do couro também, né, que basicamente é o próprio modelo que a gente aplica na Marfrig hoje para ter esses níveis de controle de origem, dos quais aí o Patrick acabou de citar, né? E, obviamente, você partir para um sistema de identificação individual, que tem que ser muito bem pensado também, né? Tem muita tecnologia para que se faça isso, mas tem que entender a complexidade que seria a implementação disso. O Brasil tem 2,5 milhões de produtores hoje, dos 5 milhões de propriedades rurais que tem, que, em alguma medida, se dedica à produção de pecuária de corte, né? A heterogeneidade é gigantesca, cerca de 70% a 75% são pequenos produtores, que, na sua maioria, está na cria, né? E que, na sua maioria, também não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a recurso, é quase uma prática de pecuária familiar, né, muito assentado dentro desse. Você pega qualquer bolsão, por exemplo, se você pega no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, tem um bolsão de cria gigantesco. Quando você olha as condições nas quais esses produtores lá estão, né, você teria que ter políticas para fazer com que eles tivessem as condições para fazer implementação de mecanismos que pudessem ser de baixa emissão e também de controle e de não necessidade de abertura de novas áreas. Mas o ponto é, a implementação de um sistema de identificação individual, na minha visão, precisaria de uma política para entender, né, em que regiões nós começaríamos, quais são os níveis de risco que determinariam essas condições para início, né, dos sistemas que seriam implementados, como que seria o sistema de capacitação desses produtores que, em última instância, teriam que colocar isso em curso, como que seria feito o financiamento desse negócio. Então, tem questões aí de fundo que são extremamente complexas, né, e que, quando eu vejo discussões, na maior parte das mesas das quais eu participo, ou quando leio, né, é como se fosse um toque de varinha mágica, né? Você tocou lá, o sistema está implementado. O nível de complexidade é gigantesco, né? Mas a gente não pode se furtar, não pode deixar de iniciar isso, e teria que ser, sim, com política pública que fizesse com que o sistema fosse mandatório nesse sentido. Mas o fato é que, resumindo a ópera aqui, né, o Brasil já teria condições de dar uma resposta robusta hoje, por meio de instrumentos que já existem, basicamente CAR e GTA, né? A gente já tem protocolos que poderiam nortear toda a implementação disso. Boi na linha, uma Flora que tem trabalhado nisso desde o início e nos ajudou na estruturação disso, né? A ProForest também teve participação grande nesse processo como um todo, né? Então, os protocolos já estão postos, a gente tem os instrumentos necessários para isso, né? As articulações vêm acontecendo, né? E fica difícil nós da indústria entendemos, né, o porquê que a gente não consegue dar esse passo, né, o porquê que o Brasil não consegue dar essa resposta que só traria aspectos positivos do ponto de vista setorial. O que faria com que a discussão aqui hoje, por exemplo, não seria, olha, tem a legislação tal na União Europeia, ou daqui a pouco tem a legislação tal na Ásia, ou em qualquer outra parte do globo, né, porque a resposta já estaria dada.
né? E a gente conseguiria não só dar a resposta, como mostrar efetivamente que a forma como se produz pecuária no Brasil, né, ela teria condições de mostrar que, de fato, é uma produção mais saudável, basicamente é grass-fed, porque ela acontece a pasto, né, e ela também, dado o balanço de carbono que se pode fazer, das de menor emissão comparado a qualquer outra produção pecuária no globo. Ótimo, Paulo, obrigado. A tua manifestação é muito interessante, muito rica. Obrigado mais uma vez. E eu aproveito a fala do Paulo já para provocar vocês da plateia e o público que nos acompanha remotamente. No fim desse painel, a gente vai ter, e nos outros painéis também, a gente vai abrir um espaço não só para perguntas, mas para manifestações. A gente quer ouvir, aqui é uma troca de ideias, né? A ideia que seja essa. Então, assim, as empresas em que vocês trabalham, que tenham, eventualmente, iniciativas que vocês julguem que possam enriquecer o nosso debate aqui, a gente vai abrir, aí depois eu vou pedir para vocês, quem quiser se manifestar ou fazer perguntas, levantar a mão, quem está acompanhando remotamente, para chamar no chat ali para mandar sua pergunta, mas aproveitei aqui para passar essa mensagem. Marcelo Brito, o Paulo, pegando aqui também uma citação da fala do Paulo, logo no início, né, ele disse que uma coisa que já está patente, né, no contato com os importadores europeus é que eles, aspas aqui, estou anotando, vai ter matéria, vamos procurar vocês para fazer matéria. Eles não sabem, né, os importadores, não sabem como proceder. Tem uma dúvida, não é só aqui de quem está, né, aqui são muitos representantes de empresas exportadoras, mas os importadores também estão nessa dúvida. E, assim, no limite, o receio dos exportadores é não conseguir ter acesso ao mercado, e o dos importadores é de ficar sem matéria-prima, sem as suas compras, né? Marcelo, você tem manifestado isso em alguns outros fóruns, né? E em algumas outras instâncias, justamente isso, né? Essa dúvida dos importadores, que não se sabe direito, né? Assim, como que vai se proceder, se vai ser a Comissão Europeia, a palavra, cabe à Comissão Europeia a palavra final, ou aos Estados-membros. Como que, no contato, né, você em fóruns diversos aí, e também nas suas atividades, tem contato muito frequente aí com os importadores europeus, o que você tem ouvido sobre isso, da parte deles, né? Era uma pergunta também que eu gostaria de ter tido a oportunidade de fazer isso até para o representante da União Europeia. Infelizmente, tivemos aí um problema de agenda de ultimíssima hora. Você, Marcelo, por favor, o que você tem ouvido dos importadores, e o que tipo de dúvidas eles têm manifestado? Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas de mesa, a todas e a todos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Interessante, porque eu sou sócio de uma pequena empresa lá na Alemanha. A gente importa óleos e gorduras orgânicas de várias partes do mundo. E há 2 semanas atrás, houve um evento em Bruxelas. E lá em Bruxelas, não dá para o pessoal da União Europeia não aparecer, porque é a casa deles. Tá? Aqui, sistematicamente, não só aqui em outros países, eles têm sistematicamente faltado aos eventos, tá? Com todo respeito à colocação das agendas. Mas tem faltado porque não tem o que falar. Quem estava lá em Bruxelas, 2 semanas atrás, era a Astrid Ladevogt. O cargo é tão grande que eu vou ler em inglês mesmo, para não traduzir para vocês. Tá? Head of Unit for Planetary Common Goods, Universal Values, Environmental Security, Director General for Environment at the EU Commission. Ou seja, como dizemos, não é pouca coisa. Tá? E o interessante, gente, que a gente começa a analisar qual é o custo de um bom sono, ou o custo de você encostar a sua cabeça no travesseiro e dormir, porque você produziu algo bom. Essa lei é boa. Enquanto princípio,
da modernidade econômica, da contemporaneidade econômica, ela é boa. O problema é que ninguém sabe como implementá-la. E essa senhora, com todo o seu poder lá dentro, ela não soube responder nenhuma das perguntas que foram colocadas. Nós falamos aqui de setores grandes, mas vamos fazer um recorte aqui. Se você pegar um lote de 10 containers, que é um lote comum de exportação de café, de cacau, por produtores, se você pegar um lote de 10 containers da Costa do Marfim, de cacau, você pode ter aproximadamente 8.000 fornecedores dentro desse lote. Se você pegar o mesmo lote de café do Brasil, dependendo da região do Brasil, você pode ter por volta de 150 produtores abastecendo esse lote. Como é que a gente faz o mapeamento e a implementação dessa lei? Ninguém sabe, como o André já colocou aqui. Tem um detalhe que a gente precisa observar. A lei ela passa a valer dia 1º de janeiro do ano que vem, o que significa que os contêineres ou os navios, por exemplo, vindos da Ásia, dependendo da região da Ásia, embarcados em novembro, no início de novembro, já tem que estar com todo o processo implementado. Então, assim, ela não começa dia 1º de janeiro, ela começa na data do embarque do produto, para a chegada, desembaraço, etc., etc., etc. Ou seja, você precisaria ter isso completamente solucionado já. André, a promessa que ela fez lá em Bruxelas foi que até o final de julho você teria isso. O que houve um terror da plateia. E foi feita a pergunta para ela o seguinte: como é que nós vamos pegar a pequena produção espalhada pela América Latina, África e Ásia, em locais tão remotos que nem internet não tem, que não tem estruturação satelital como nós temos aqui no Brasil, para fazer esse monitoramento? E a resposta foi: isso é um problema do importador. Aí fizeram a segunda pergunta: o que esses pequenos produtores vão ganhar em pegar os recursos que nem eles têm, eles vão ter que achar alguém para financiar, para fazer essa implementação? O que eles terão em troca? Terão em troca o poder de vender para nós aqui na Europa. São argumentos bastante... melhor nem dizer a palavra que eu penso. Tá? Mas vamos olhar pelo princípio disso. Porque, lembra, eu comecei falando que a lei é boa. Primeiro, porque ela não vai ter impacto somente lá dentro da Europa. Ela tem impacto sobre todas as empresas europeias em qualquer lugar que ela esteja. Se tiver um banco europeu aqui no Brasil, ele tem que seguir essas normas na hora que ele faz os financiamentos dele. Se tiver uma empresa europeia, qualquer importadora, ela tem que fazer isso. Por quê? Porque a multa estabelecida é de 4% do faturamento bruto anual da empresa. Posso pegar a minha empresa lá, é tranquilo, porque é desse tamanhozinho, pequenininha, vai bem. Agora, você pegar a Marfrig, você pegar os associados aqui do André, lá na Biov, acho que 4% do faturamento bruto da Cargill dá um pouquinho de dinheiro, né? Ou da JBS, ou da Marfrig, ou de qualquer um deles. Então, você tem umas escalas completamente absurdas que foram colocadas lá dentro. E trouxeram agora esse desespero que bateu lá na Comissão Europeia, porque eles não sabem como colocar em prática. Participei de uma reunião há um ano atrás, lá em Berlim, a convite do governo alemão, e tinha alguns importadores na sala, e era uma coisa impressionante, porque os importadores perguntavam para os burocratas como fazer, e eles não sabiam. Falaram: mas vocês criaram a lei e vocês não sabem? Não, nós vamos ver depois. Tá? Então, nós temos todas essas dúvidas, mas vamos pegar, Paulo, o que é que a gente tira de transformação? A Europa não é mais o importador da maioria dos produtos do mundo ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Os maiores são a Ásia, para qualquer coisa. Os países da PAC, os 11 países da PAC, são os que têm quase 60% da classe média mundial, 60% da juventude mundial, e, na somatória da população, mais gente dentro daquele espaço do que no resto do mundo. Ou seja, o comando está ali. Mas a Europa continua sendo a criadora de tendências, de trends de consumo e de alteração. Então, vamos analisar sobre o seguinte ponto. De Paris para cá, desde a COP de Paris para cá, nós temos discutido assiduamente, no mundo inteiro, carbono, que é uma agenda puramente do norte global, porque ela é voltada puramente à descarbonização dos setores tradicionais da economia: indústria, energia
transporte. Mas carbono é parte de quê, gente? Se a gente pega os pilares universais, carbono faz parte de quê? A vida. Da vida. Então faz parte da biodiversidade. Mas nós nunca quisemos, na Assembleia dos Países, nas discussões das COPs, da ONU, etc., discutir o que seria uma agenda global, e não uma agenda do norte global, que discuta créditos de biodiversidade, aonde dentro tem carbono, tem floresta, tem água, tem gente, tem tudo. Essa dinâmica dessa lei, que vai dar um trabalho do caramba, e ela vai ser prorrogada, eu tenho certeza absoluta que ela será prorrogada, e eu ouvi isso de um professor da Universidade de Berlim, falou, fica tranquila, não vai ser prorrogada por conta do choro de vocês do mundo inteiro, vai ser prorrogada porque nós não sabemos como executá-la. Então, como já estão prorrogando um monte de coisa, né, André? Um monte de coisa já foi postergado, né? E eu acho que ela será também. Então, eu acho que traz uma nova dinâmica de discussão que o Brasil não está preparado, que o governo brasileiro não quer colocar na pauta, e isso é reclamação de outros países tropicais, de como é essa dinâmica das negociações mundiais adiante, onde outras pautas, não só desmatamento, possam fazer parte da cadeia de monitoramento da produção e da transformação do regime agroambiental do mundo. Então, essa é uma oportunidade que a gente poderia pegar e apresentar os requisitos que temos à nossa mão, fugindo desse debate raso, de confronto, dicotômico, que existe no Brasil entre um setor de produção e o setor que se acha o dono da agenda ambientalista mundial. Então, apesar de todos os problemas, é uma oportunidade. Agora, para ficar claro, é uma lei excludente. Essa reunião na Alemanha foi muito importante, o ano passado, porque tinha uma pessoa lá e falou assim, olha, vocês convidaram o pessoal do Brasil para vir aqui falar. Quando vai ser a reunião com o pessoal da Bolívia? Quando vai ser a reunião com o pessoal de Uganda, de Gana? Eles falaram, não, mas não vamos ter reunião com eles. Eu falei, eu sei que não. Vocês estão chamando o Brasil porque é um dos 5 maiores no setor de alimentos do mundo e tem o que falar, o que significa que os outros vocês nem vão ouvir quais são os problemas. Então, no seu princípio, ela é boa, na sua implementação, ela é completamente excludente, o que cria um gap tremendo entre o I say e o I do da Europa. Porque falar é uma forma, a prática tem sido mostrado diferente, e essa lei ela esboça de forma muito clara um processo de exclusão. Eu não tenho nenhuma preocupação com soja, com carne. Os brasileiros já exportam isso bastante monitorado, até brinquei com eles, André. Falei, essa lei sua é boa porque é o seguinte, tem uns 15 produtores no Brasil que, se a gente somar, abastece a necessidade europeia toda. E aí vocês ficam satisfeitos, porque estão comprando de 15 empresas grandes para caramba. O problema é que tem mais 234 mil produtores de grãos que vão ficar fora do projeto. Mas vocês vão dormir que vocês estão comprando a soja rastreada do que vocês têm. Então, misturar sistema de segregação com o sistema de mass balance, igual eles estão fazendo para alguns tipos de cultura, é inviável. E quem trabalha nesse processo, eu comecei a trabalhar nessa questão de rastreabilidade, de sistema de rastreabilidade, na cadeia do óleo de palma, no Roundtable on Sustainable Palm Oil, a partir de 2004, nós estamos em 2024, e em 20 anos nós não conseguimos solucionar os diversos gaps que existem nesses sistemas. E agora nós temos que resolver tudo até dia 31 de dezembro, não, até embarcar o navio para que o navio chegue a partir de 1º de janeiro. Então, tem muita coisa a ser dita, mas eu acho que o debate de agora em diante, porque eles não vão voltar atrás, eles podem postergar, mas não vão voltar atrás. O debate de agora em diante é como a gente não perde essa oportunidade de mostrar todo o processo que pode ser produzido aqui no Brasil de forma inteligente e numa visão contemporânea de vida. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Cecília Corber, gerente de projetos da Proforest, com o teu acompanhamento, né, o teu trabalho com os diversos exportadores e também com a tua experiência prévia com grandes empresas, né, trabalhando com Suzano, com a Maggi,
com o Cosan também, né? Todas grandes exportadoras, então você está acompanhando muito, né? E participando, até o André mencionou um dos fóruns aí do qual vocês participaram muito recentemente. O Marcelo falou agora, né, de não vão voltar atrás, né? Os europeus não vão voltar atrás, mas independentemente, né, das falhas, como a de ser uma legislação na visão do Marcelo excludente, também é uma oportunidade, né, aí para os exportadores brasileiros mostrarem do que são capazes e mostrarem o que já fazem, né? A gente hoje contou, só um pequeno preâmbulo aqui, a gente contou hoje numa reportagem no Valor Econômico de uma iniciativa de uma cadeia de supermercados alemã chamada Lidl, que está fazendo um projeto piloto de identificação, né, de rastreamento da cadeia de exportações de farelo de soja, para ver onde que se está dando certo, onde que não está dando certo. E a gente contou nessa matéria um pouco dessa iniciativa, né, de um importador. Então, é uma iniciativa de um importador para identificar a sua cadeia. Mas a gente, como jornalistas, nós temos tido muita dificuldade para identificar. A gente sabe que muitas experiências como essa de exportadores e também de importadores têm acontecido, mas a gente tem tido dificuldade de identificar essas iniciativas, né? Marcelo falou em mostrar, né? E a gente conversando há pouco, você disse que uma das coisas que vocês têm identificado é justamente a dificuldade de troca, né? De vocês conhecerem o que os importadores estão fazendo, ou pelo menos saberem, além do projeto, os resultados desse projeto, né, de rastreamento da cadeia e de identificação de eventuais falhas. Isso é generalizado ou foi uma impressão, uma impressão mais localizada para um ou outro segmento, Cecília? Legal. Obrigada, Ricardo, Patrick, pela pergunta. Bom dia a todos. E obrigada pelo convite. Interessante, né, o que o André, o Ricardo, o Paulo comentaram é que as empresas já estão se preparando com o que é possível saber de como atender, né? De tantas dúvidas que existem hoje, tanto dos exportadores quanto dos importadores. Então, isso reforça o ponto de falta de clareza pelas autoridades competentes de como implementar. E a gente, no Proforest, está fazendo um projeto, está começando agora um projeto de piloto de aplicação de compliance com a UDR. Então, a gente vai testar essa aplicação com uma trader, uma cadeia da soja, e com um frigorífico. Esse já tem um acordo firmado, um NDA, e firmando agora também com outro frigorífico e uma empresa de couro, para testar como eles estariam fazendo esse atendimento. E, antes da gente iniciar isso, a gente fez um diagnóstico, um mapeamento de pilotos que já existam no mercado, até para a gente não repetir o que já está sendo feito, e tentar identificar rotas diferentes, produtos, países importadores, para testar novos resultados ou tentar encontrar novos desafios e lições aprendidas nesse processo. E o interessante é que muitas empresas comentaram com a gente que estão fazendo, mas que ainda não estão prontas para compartilhar os resultados. Então, isso reforça, eu acho, que o que foi dito aqui, de que as empresas individualmente estão se preparando para isso. Já fazem rastreabilidade há muito tempo, monitoramento, isso a gente pode ver nos relatórios de sustentabilidade, como você comentou, né, dos números da própria Marfrig, dos resultados que saíram agora. Então, existe rastreabilidade, já sabem fazer, estão buscando para os indiretos. Então, as soluções existem. E vai ter desafios operacionais gigantescos, seja de segregação, de custos pela informação para o produtor, de brincagem, e aí quando a gente fala de gado. Então, os desafios são conhecidos de uma forma ampla, genérica, mas a gente vai agora tentar testar isso de uma forma aplicada, individualizada, e depois agregar esses resultados e publicar de uma forma anonimizada, para que as empresas também não se sintam expostas em relação aos desafios que venham a encontrar e possam compartilhar isso com os demais. E a gente quer fazer depois um workshop para apresentar esses resultados e convidar outros que tenham pilotos que estão sendo feitos, inclusive com
autoridades competentes, né, de outros países estão no Brasil apoiando esses pilotos. Então, a gente quer avançar com a transparência da informação, compartilhamento nos setores. Com isso, eu conecto o sentido de que o Paulo muito bem trouxe aqui a questão das soluções de rastreabilidade que existem hoje em lote, de GTA mais CAR, que também não é assunto novo, que se discute, mas isso reforça que é uma solução de curto prazo, que é possível de ser implementada e depende de diálogo com os governos estaduais ou as entidades dos governos estaduais, de meio ambiente e também de defesa sanitária. E, de longo prazo, quando a gente fala da Política Nacional de Rastreabilidade, que está sendo discutida com a SDA. Então, as vias de políticas públicas, a gente entende que são um caminho ideal, porque a gente pode sair da visão individual de cada uma das empresas e trazer para uma solução setorial e de país. Então, a gente sai da visão de nicho de mercado, que acho que o Marcelo bem pontuou, quer dizer, vai ser excludente, se aplicada de uma forma para atendimento do mercado específico, mas a gente pode aproveitar esse momento, essa oportunidade, para trazer uma solução nacional, seja por política nacional de rastreabilidade individual, seja nos governos estaduais, reforçando essa rastreabilidade em lote da carne, seja com isso a gente está conversando junto com a BIEC, com a Biov, a gente está discutindo também soluções setoriais para a soja, seja por nota fiscal mais cara, ou outras soluções que apoiam a rastreabilidade, como inscrição estadual por fazenda, para melhorar a rastreabilidade nos estados em que não se tem esse mecanismo estabelecido por fazenda. Então, essas são algumas soluções que estão sendo discutidas de forma setorial. E reforço também a discussão da plataforma de monitoramento e transparência que a SDI está desenvolvendo no mapa, que é a plataforma AgroMais Brasil AgroMais Sustentável, em que estão sendo definidas, ali está sendo definida uma plataforma com módulos, né, para avaliação de compliance socioambiental, e aí o que a gente precisa é reforçar essa participação e buscamos esse espaço para discutir o que é um compliance socioambiental e que a expectativa é que reforce ainda mais a implementação do Código Florestal. Então, isso é o vincular as ferramentas que a gente já tem hoje para atendimento do Código Florestal, junto a essa plataforma do AgroMais Sustentável, da SDI. E ali também reforçar dentro do módulo 2 da plataforma, que vai trazer uma análise das boas práticas que as fazendas tenham hoje, a partir do seu monitoramento, além da compliance socioambiental, também reforçar as boas práticas. Então, que se possa, a partir dali, trazer incentivos financeiros para as fazendas que tenham essas boas práticas, seja por exemplo, excedente de reserva legal e que tenha carbono, como bem pontuou o Marcelo. Então, a gente trazer, ou mesmo incentivo através do Plano Safra, inclusive saiu uma notícia hoje, né, comentando sobre potencial percentual aí de fazendas que não cumpram com os requisitos para o Plano Safra esse ano, se não me engano, mais ou menos em 10%. Então, a partir dessa plataforma, a gente reforçar esses incentivos financeiros para os produtores que estejam atendendo, além do compliance e outros requisitos. Então, acho que, resumindo, a gente olhar para uma visão nacional de fortalecer os sistemas nacionais, políticas públicas que possam ampliar a rastreabilidade dos produtos e o monitoramento e trazer transparência para a sociedade do que está sendo feito é super importante. Isso eu acho que a gente deve apresentar isso para os países importadores, para as autoridades competentes, para que eles aceitem ou validem os nossos sistemas nacionais e reforcem esses pontos que a gente já tem de positivo aqui dentro do Brasil. Acho que esses são pontos críticos. Obrigado, Cecília. Eu vou abrir aqui uma segunda rodada de perguntas, mas como a gente também vai querer dar voz, né, e ouvir as manifestações aí de quem nos acompanha aqui ou remotamente, eu vou tentar
dinamizar aqui essa segunda rodada e vou pedir, então, para os nossos participantes aqui do debate que a gente tente encaminhar de uma maneira mais célere para a gente ouvir outras vozes, né, e outras manifestações. André, sobre o que disse, né, o que disse agora a Cecília, sobre a dificuldade, né, que ela identificou ali de compartilhamento das experiências, né? Na cadeia de grãos e derivados, né, a gente tem empresas de grande porte, então, que estão fazendo experiências não só no Brasil, também como em outras operações pelo mundo, né? Vocês, as empresas, as associadas da Biov, elas têm compartilhado com a entidade ou abertamente essas suas iniciativas, né, seus testes de adaptação ou de melhorias aí? Ou isso também assim, é uma coisa que elas estão preferindo manter isso internamente para depois compartilhar com o público externo? Como é que está acontecendo isso? Então, esse é um assunto delicado, porque ele envolve, inclusive, aspectos concorrenciais, né? E a gente sabe que tem um debate enorme se o ESG justifica comportamento coordenado ou não, ou se é o lado concorrencial que vai falar mais alto. Mas sem entrar nessa discussão de advogado aí, o seguinte, nós temos uma discussão longa com a coalizão, com a Proforte, sobre compartilhar coisas, né? A gente tem que trabalhar naquilo que é o ambiente institucional, a gente não pode entrar no ambiente do negócio, porque no ambiente do negócio, por questões concorrenciais e por questão de estratégia das empresas, não vai, né? O que dá para compartilhar? Por exemplo, todo mundo aqui no Brasil vai ter que comprovar que os CARs ou os polígonos, né, de onde está vindo o seu produto, ele cumpre a legislação brasileira. Eu sou favorável, e a gente tem conversado com as outras entidades, com o Coro, com a ABIEC, né, que esses procedimentos sejam os mesmos. Quer dizer, a lista de legislações que nós vamos verificar aqui no Brasil tem que ser a mesma, o governo reconhece isso, o governo informa a Europa, dizendo, está aqui a lista, né? E a forma de verificar, todo mundo faz igual. Então, isso eu acho que a gente precisa padronizar. As empresas vão seguir os seus caminhos, mas nós temos um guia, vou usar o mesmo termo que o Ricardo usou. Pelo menos nós temos um guia dizendo, olha, lista de trabalho escravo, eu vou lá no site do Ministério do Trabalho, baixo o arquivo tal. Então, esse é o nível de compartilhamento que eu entendo que a gente precisa fazer para a gente não cair na armadilha que o Paulo falou, quer dizer, o Paulo falou outra coisa, mas eu vou juntar, que é esse negócio que a gente meio que vai sendo levado a fazer, que pelo menos a gente... Você não tem solução, então a minha está dada, você aceita essa minha aqui, porque todo mundo vai seguir a mesma coisa. É esse nível de compartilhamento que eu vejo como viável. Agora, só para terminar uma coisa, ninguém falou aqui, né? Não, o Paulo falou, o Ricardo também. É muito salutar quando você tem uma iniciativa puxada pelo governo, que é o que eles estão discutindo na questão da rastreabilidade, né? Então, assim, o ideal seria que eu fizesse as verificações se os cadastros ambientais rurais e os polígonos cumprem ou não a legislação, a EUDR, numa plataforma governamental. Entendeu? Eu vou lá, olho, aquele está ok, eu posso comprar. Aquele lá não está ok, eu não posso comprar. E eu informo isso para os países, entendeu? O que sai do governo. Aí está compartilhado. Pelo menos na parte da originação está compartilhado. Não dentro da cadeia de custódia, porque isso é muito complicado. Mas na originação está compartilhado. Pô, todo mundo segue aquilo ali. Eu acho que isso seria um avanço enorme para o Brasil. E aí nós podemos começar a colocar aquilo que o Paulo falou. Tem reserva legal ali? Tem ativo ambiental ali? Você começa a informar no cadastro qual é o ativo ambiental que ele tem. Então, eu começo a usar isso a nosso favor para informar o mercado para frente. Marcelo, esse compartilhamento, esse papel do governo, né, de ser esse amálgama, né, de informações aí, ela,
que estágio está isso, né? Obviamente que isso que o André falou, vocês têm falado diretamente para o governo em fóruns diversos, né? Encontros em Brasília, mas também nos fóruns de debate como este aqui. O que o governo fala sobre ele ser, né, o portador dessas informações congregadas? Agora você me apertou colocar como porta-voz do governo, né? Dureza. Não faço parte, e, para te falar a verdade, que eu conheço de discussão sobre um programa nacional é na carne. Fora da carne, eu desconheço qualquer outro processo que esteja em andamento em qualquer outra cultura. E nós temos culturas hoje que são muito mais expostas ao comércio europeu do que propriamente dita a carne, por exemplo. Tá? Então, deveria estar no foco. Agora, para isso, você precisa ter uma estruturação de trabalho transversal entre os diversos ministérios que está faltando, para ser sincero. Faltando muito, muito. Essa questão de GTA, porque nós já estamos mais velhos, né? Há quantos anos nós estamos tratando esse negócio de GTA, cara? Sabe? Quantos governos já passaram e a gente vai conversar sobre o mesmo tema? E não avança, não avança. Então, tem sempre um sujeito oculto que segura esse processo. Quem é que tem medo da transparência? É quem está irregular. Então, ao não propor ou executar esse tipo de trabalho transversal, nós estamos querendo dizer o quê? A mensagem nós estamos passando o quê? É que o regular tem mais poder do que o regular? Sinceramente, eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Eu gostaria muito que tivesse, mas o que a gente está assistindo hoje aqui é uns estados um pouco mais avançados na questão do CAR, outros completamente atrasados, outros que não saíram do zero. É impressionante que 12 anos após, né, a gente esteja numa situação tão complicada. E isso é a base do processo de transparência. Você tem um CAR regularizado, implementado, validado. Se a gente pega os dois estados mais adiantados nesse processo, que hoje são Mato Grosso e Pará, e se você perguntar quando eles esperam ter toda a base validada, a melhor resposta é 2030. A melhor resposta é 2030. Porque o CAR também depende de outras providências quanto à regularização fundiária e assim por diante, que fazem parte do conjunto todo. Então, nós estamos muito atrasados nesse processo. E é um processo, Patrick, de condição de desenvolvimento nacional. Já teve estudo, esse já é bastante antigo, mas que mostra que se a gente levasse a ferro e fogo a questão da regularização fundiária no Brasil, nós injetaríamos algo em torno de 50 bilhões de reais na economia brasileira anualmente, só pelo fato de estar tirando essas propriedades daquilo que foi um dia chamado de capital morto, né? Uma propriedade que não consegue os financiamentos adequados. Você imagina o impacto disso na economia nacional, na estruturação social. Então, assim, o que está sendo feito, sob o meu ponto de vista, eu posso dizer que eu não vejo nada sendo feito fora da cadeia da carne. Você conhece, Paulo? O André, alguma coisa que está sendo feita em outras commodities nisso aí? Eu desconheço. Já te pergunto, então, Paulo, aproveito aqui, né, sobre a cadeia da carne, como está isso, esse compartilhamento, e aí a Marfrig, né, BRF, como grandes empresas exportadoras, trago o comentário ali do André, né, de que o compartilhamento de informações das experiências, ele tem um limite porque também tem questões comerciais, eventualmente, né, em alguns casos a empresa não pode abrir tudo porque, né, vai se expor à concorrência. Na cadeia da carne, né, com o Marfrig BRF, como é que está isso, né, essa divisão de iniciativas, e se o que se compartilha hoje, né, da Marfrig BRF, mas também do segmento em geral, se já é suficiente na tua avaliação, já se consegue ter uma boa política, uma boa ação com as informações que já se sabe que é seguro compartilhar? Acho que para a solução da carne, aliás, que é o que vem sendo trabalhado hoje nesse grupo que está estabelecido ali sob
sob coordenação do Ministério da Agricultura, são informações que, na verdade, elas estão disponíveis não da forma como a gente precisaria para implementar um sistema de rastreabilidade, mas são informações que já existem, são informações que estão no âmbito das respectivas secretarias de meio ambiente dos estados, né? Aqui estou falando da GTA, por exemplo, né? O CAR, a mesma coisa. Então, para uma solução rápida no âmbito do setor da carne, né, não tem nenhuma informação que comprometeria as empresas do ponto de vista de negócio. Muito pelo contrário, né? Se nós tivéssemos isso, impactaria muito positivamente. Na verdade, é o contrário, né? Então, do ponto de vista de informações dentro do nosso setor, e aí, olhando não só sob a perspectiva da indústria, mas sob a perspectiva, por exemplo, do produtor, né, a gente já conseguiu identificar tudo aquilo que traria um risco de se compartilhar informação que poderia comprometer essa respectiva entidade, seja ela um produtor ou a indústria, né, a gente já identificou quais são esses riscos e já foram colocados as soluções de contorno para isso, né? Então, essa discussão, a gente já conseguiu atravessar essa ponte. Ela já não existe. Na verdade, hoje o desafio é como que a gente vai fazer com que haja uma articulação e a gente consiga fazer com que essas informações, efetivamente, elas estejam disponíveis e elas façam parte de um sistema que consiga dar essa resposta do ponto de vista de identificação da origem, né, até o produto final, seja ele a carne, seja ele o couro. Então, isso já está posto. Os estudos, hoje, eles já foram exaustivos, essas respostas já foram colocadas. Eu, há 3 semanas, mais ou menos, né, eu e o Leonel, que está aqui também na plateia, nós estávamos num grande fórum de produtores, numa associação muito robusta, e pelo que a gente viu aqui, Marcelo, aqueles que operam regularmente não tem nenhum, pelo menos pelo que a gente ouviu lá, não tem nenhum tipo, eles não são refratários a isso, né? E é o que o Marcelo falou, né? Olha, se o compartilhamento de informações são informações que não trariam nenhum prejuízo do ponto de vista concorrencial para nenhum dos elos dessa cadeia, né? Se a solução técnica, os estudos já foram exaustivos, eles estão postos, né? Será que aquele que não quer dar a devida transparência vai prevalecer sobre um setor enorme que já opera de maneira legal e regular? Então, é difícil entender o porquê que a gente não consegue empurrar essa agenda. É óbvio que a articulação, do ponto de vista de poder público, ela é complexa, né? Ela é complexa porque não envolve só o executivo, né? Envolve como que a gente vai fazer isso do ponto de vista de regular e de legislar em cima disso, do ponto de vista dos vários entes da federação, como é que a gente vai trabalhar a questão dos municípios, dos estados, até se falar do nível da federação como um todo, enfim. Tem questões, sim, ainda que precisam ser articuladas, obviamente, sim, né? Mas eu não vejo isso como algo intransponível. Eu acho que existe muito mais determinados setores ou determinadas áreas dentro desse setor como um todo que acabam fazendo com que a coisa não ande. Obrigado, Paulo. Eu vou intercalar aqui algumas. Eu, obviamente, tenho 179 perguntas aqui para cada um de vocês. Não vou ter tempo, infelizmente. Então, eu vou... mas também não quero monopolizar aqui. Eu quero começar já a intercalar algumas perguntas minhas com perguntas do público. E eu vou abrir com uma pergunta do pessoal que está acompanhando a gente remotamente. Temos aí quase 60 pessoas acompanhando a gente online. Agradeço a vocês aí pela participação. A primeira que eu vou lançar a pergunta para o Ricardo. A pergunta é do Silvio Balduino. Ele é gerente-geral da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Você já sorriu aqui, conhece o Silvio, né? Ele pergunta, Ricardo, existe por parte da indústria de carne e couro algum programa que incentive a rastreabilidade dos indiretos com a agregação de valor à pecuária de cria para dar lastro aos nossos produtos no mercado europeu e outros mercados? Bem, no questão do setor de couro, sim, né, nós temos algumas atividades, né, que estão sendo trabalhadas a nível de piloto e algumas, inclusive, já a nível comercial para exportação e atender a União Europeia. No setor da carne, claro, o Paulo está aqui, obviamente, representando uma grande empresa. As grandes empresas, sim, elas possuem, né, sistemas robustos de rastreabilidade e que não vão além, obviamente, do fornecedor direto, vão buscar
a relação com o fornecedor indireto, mas, de fato, o que a gente falta para nós, o que seria importante, assim como disse o Paulo, é justamente uma articulação de uma coisa que fosse mais estruturante. Então, a gente acredita que, uma vez, por exemplo, a discussão, como foi falado, a discussão do GTA, já há mais de 20, 15 anos discutindo isso, e a gente ainda não teve a solução. A questão da implementação da política, de identificação individual, a gente praticamente ficou 1 ano e meio aí parado, com isso daí já conversado, tecnicamente já alinhado. Então, a gente tem algumas iniciativas, mas eu gostaria também de fazer um recorte aqui, só para a gente diferenciar um pouco o setor de carne e de couro, é que quando a gente fala de carne e exportação para a Europa, tratando especificamente de UDR, nós estamos falando de aproximadamente 1.200 a 1.300 fazendas que já são habilitadas, que já possuem um determinado nível de controle, obviamente não controle da rastreabilidade desde a origem, mas controle de identificação nos 90 dias antes do abate. Então, você consegue, a partir desse controle, voltar. Isso não é uma tarefa fácil, mas você consegue voltar dessas fazendas e olhar a origem desses animais. Então, eu falo que nós compartilhamos da carne a mesma solução, mas não do mesmo problema. Porque, para nós, não são 1.200 fazendas, são 2,5 milhões de propriedades. Por isso, nós tomamos a decisão de fazer um guia abrangente, tanto para atendimento de código florestal, quanto para atendimento de UDR, para que a gente pudesse colocar todas essas soluções para atender as demandas do mercado, independente do nível técnico que está sendo exigido da cadeia. Obrigado, Ricardo. Cecília, eu vou lançar para você, e aí eu vou ouvir também, na sequência, uma pergunta aqui do público presencial. A gente transformou aqui o impasse de última hora numa oportunidade de ter você. Agradeço mais uma vez. A gente, nesse painel, na organização desse evento, a gente tem a preocupação de ter a diversidade de opiniões, de pontos de vista e também de representação. E, coincidentemente, nesse painel, estávamos sem uma voz de uma mulher. Teremos mulheres ao longo no segundo painel, teremos um público. E aqui estávamos sem a representação. Eu acho que é importante também ter o ponto de vista, o teu ponto de vista também por causa disso. E eu queria te perguntar, a gente está... o momento é de muita dúvida, é de muita preocupação, mas, como disse o Marcelo, também é uma oportunidade. As adaptações que ainda são necessárias, elas vão melhorar, vão ser uma melhoria para todo mundo e para as empresas exportadoras em particular. Que oportunidades você acredita que se pode conseguir nos próximos meses, as adaptações necessárias que os exportadores o Brasil pode conseguir como mercado exportador? A gente tem feito esses diálogos, participado dentro da coalizão Brasil, Floresta, Clima e Agricultura, na força-tarefa de transparência e rastreabilidade. A Proforest é co-líder ali pela figura da Isabela Freire. E a gente tem participado de eventos, como a gente comentou, da ADP, entre outros fóruns, e levando as demandas de Brasil, das soluções que estão sendo criadas nacionalmente para atendimento, seja as privadas ou as através de política pública, mas sempre reforçando a necessidade dos países importadores de apoiarem as soluções que tenham larga escala no Brasil. Por isso, essas soluções que venham nacionais e setoriais e que reforcem essas iniciativas que a gente já tem para atendimento, seja da UDR ou para soluções para atendimento do próprio Código Florestal e da legislação nacional. Então, eu acho que, através desses diálogos que existem, como da coalizão, da mesa brasileira, junto dos setores aí da BIEC, da BIOV, a gente tem, da CICB, a gente tem também trabalhado para reforçar o que já está sendo feito pelas empresas e sem esquecer das demandas que a gente tem, por exemplo, de sociedade civil, que são importantes nesse diálogo, e a Proforest representa também. Então, por exemplo, um ponto que acho que é interessante a gente ressaltar antes do fim desse painel é de que a UDR ela tem foco em ecossistemas florestais. E a gente não pode deixar de olhar também para, por exemplo, o bioma cerrado, em que a gente tem ali um ambiente de savana e outros biomas, o próprio Pampas e afins, que não estão cobertos pela UDR no ponto de vista do desmatamento, do não desmatamento, mas que estão cobertos pela questão da legislação nacional.
Então, a gente tem que reforçar esse processo junto das empresas, do monitoramento, que não é só a Amazônia, e são outras regiões também que devem ser preservadas e ter melhorias, inclusive em produtividade e com conservação aliada. E que os países importadores têm que apoiar essas soluções de uma forma mais ampla, que não só de uma forma que seja de nicho de mercado ou que faça uma exclusão dos produtores que não atendam imediatamente a UDR, mas que eles apoiem esses produtores a se adequarem. Então, é isso. Legal. Abrir para perguntas. Quem, sim, por favor, se identifique, a gente vai chegar com o microfone. Se identifique, se puder ser direto, para a gente ter o máximo de tempo possível para outras perguntas. Antes de mais nada, obrigado a todos. Meu nome é Juarez, minha empresa é Lax Advisor e eu represento o setor de papel e celulose, um dos braços de trabalho. Eu queria só pedir para comentar o EFSC, que faz a rastreabilidade do setor de manejo florestal, me parece que funciona relativamente bem. Os papéis são traqueados, papéis imunes, papéis comerciais com isto, tá? E por que uma empresa como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, enfim, não poderia ser uma certificadora oficial, uma vez que elas são empresas de auditoria mundial? Então, ficaria essas duas questões aí no ar. Te agradeço, Juarez. Eu não sei se alguém gostaria de comentar, né, sobre o papel, né, a gente não tem representantes aí nesse painel, né, de empresas, das empresas que ele mencionou, desse segmento. Se alguém quiser comentar, André. Não, é rápido, a legislação não aceita. É due diligence das empresas. Você pode pôr a tua certificação anexada na due diligence da empresa, mas a empresa que vai ter que fazer a due diligence. E é o operador lá. Então, assim, o europeu criou um negócio diferente, um procedimento diferente. Então, está obrigando todo mundo a se adequar ao procedimento diferente dele. Todo mundo vem fazendo um monte de coisa, mas ele criou um novo. Só colocar aqui um ponto, concordo com o André, e também é importante destacar que no caso dessas empresas, elas trabalham com florestas plantadas, né? Então, é claro que a certificação ela é válida para esse sistema, né? Como disse o André, no caso da UDR, isso só vai ser uma adicionalidade, mas você, de qualquer maneira, tem que prestar a diligência devida, né? Então, seria um pouco diferente também sobre esse aspecto. Tá legal. Alguém mais aqui no presencial? Sim, por favor, Isabel. Identifique-se, nossa parceira do Imaflora. Obrigada, Patrick. Isabel Drigo, diretora do Programa de Clima, Uso da Terra e Políticas Públicas, né? Como diria o nosso também parceiro ali, Pedreira, não é pouca coisa também. Não, mas muito feliz de estar nesse debate. Eu queria fazer um comentário em cima de algumas frases que eu ouvi e pedir que o Nassar e o Pianês, se possível, comentem. A gente ouviu ali nas frases de vocês, por exemplo, será que vai ser aceito o que nós já fazemos, né? Ainda depois de 20 anos de tentativas, como o Marcelo falou, experimentações em outros setores, como do óleo de palma, não conseguimos resolver gaps, mas também eu ouvi logo no começo das falas que nós temos algumas construções que são cooperações do setor, da indústria e também de produtores, com alguns protocolos que estão sendo aplicados e tem resultado, né? O Pianês citou o Boi na Linha, que é uma articulação que o Imaflora faz parte, mas com o Ministério Público Federal, com a indústria, né? Sempre dialogando também com o couro e bancos, enfim. E nós temos os protocolos do setor da soja, né? A moratória da soja na Amazônia, mas também outros instrumentos que surgiram, roadmaps, ações individuais das empresas do setor da soja, já olhando para o Cerrado, que é um bioma que a gente não costuma lembrar muito, mas a gente viu nos últimos dias, que é onde o desmatamento cresceu, explodiu, na verdade. Então, Nassar e Paulo, eu queria saber de vocês se, por exemplo, uma ideia não seria a gente fazer um esforço, porque temos pouco tempo, de recolher tudo que nós temos já de construção do setor,
com as organizações da sociedade civil, com outros entes, e propor essa harmonização para os órgãos de governo que estão criando, por exemplo, ambientes como a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável. Então, nós temos algumas listas. Não seria viável e importante acelerarmos essa cooperação e colocarmos na mesa algumas propostas concretas para, por exemplo, esse tipo de instrumento, que vai ser um instrumento de política pública? Obrigada. Posso falar? Bom, Isabel, eu sou totalmente favorável a que se faça esse tipo de iniciativa, tá? Tanto que, no âmbito da ABIEC, essa discussão ela já tem acontecido, né? Tem acontecido de maneira até, eu diria, estruturada, né? Então, cada um dos grandes da indústria, mesmo dentro dos membros lá da associação, tem iniciativas, a maior parte delas, na verdade, elas se conversam, elas não são tão diferentes assim, né? Mas eu acho que cada um ali, nas suas iniciativas individuais, né, poderiam, sim, né, e tem feito isso, dividir, para ver como que se conseguiria construir algo harmônico que pudesse dar respostas àquilo que a gente imagina que vai ser exigido, né, do importador europeu, né? Como disse o Marcelo e como também disse o Nassar, se nem eles mesmos sabem como eles vão dar conta disso, né, eu acho que, no mínimo, é inteligente que nós mostremos aquilo que o Brasil já tem e que possa dar esse tipo de resposta, né? A gente tem uma legislação, independentemente do que a UDR está colocando lá, né? Mas tem uma legislação posta aqui no Brasil, que é o Código Florestal. A gente tem os sistemas de monitoramento já em funcionamento hoje, que operam dentro de um protocolo, que, como você falou, são muitas as entidades que participam deles, inclusive o próprio Ministério Público, né? Então, a gente já tem um protocolo posto aí também. Nas iniciativas individuais, tem coisas que vão desde identificação de nível de risco para a pecuária, dentro do território brasileiro como um todo, e mais especificamente para a área florestada, que é o que cobre aí o DIA, por exemplo, na Amazônia, isso também já está posto, né? E tem as iniciativas, os frameworks, que cada uma das empresas tem desenvolvido. A Marfrig desenvolveu, o JBS está desenvolvendo, a Minerva está desenvolvendo, outros associados também. Então, no mínimo, seria inteligente que, setorialmente, nós pudéssemos harmonizar isso e para dar uma solução. Olha, a resposta que as entidades exportadoras de carne, as empresas exportadoras de carne estão dando, né, é essa daqui. A gente entende que isso aqui, pelo que a gente pôde conhecer até agora do que é a legislação, atende perfeitamente, e nós vamos fazer dessa forma enquanto empresas que fazem parte dessa associação. Então, no mínimo, é inteligente fazer isso. André? Isabel, eu concordo 100%. Para a Europa não dá mais tempo, a gente vai ter que se virar lá no modelo deles. Mas eu sempre achei que, se o Ministério da Agricultura fizer essa plataforma que vai dar transparência sobre a informação da produção, isso é um ganho gigantesco para nós, é finalmente uma utilização do CAR, vai gerar pressão para os estados validarem o CAR, vai gerar pressão para que as autorizações de supressão façam parte do CAR, vai estimular aqueles produtores que abriram legalmente ou não abriram a dizer: eu quero que a minha informação seja compartilhada. Vai ser uma revolução, porque se eu faço essa plataforma, o produtor não confia em mim. Ele acha, se eu faço essa plataforma com a Imaflora, o produtor não confia em mim, certo? Então não tem jeito, não tem como ele confiar em mim. Então tem que ser feita por um... ele vai dizer que eu estou cumprindo papel de polícia, né? Eu estou fiscalizando coisa que não devia. E é um argumento válido. Então, eu acho que, se o MAPA fizer isso, vamos desse jeito que você falou aí. Eu acho que isso aí vai ser vai ser uma mudança para valer na forma como a gente vai gerar informação e permitir que uma informação caminhe ao longo da cadeia de forma harmonizada. Então, concordo. Agora, eu acho que a gente precisa da plataforma do Ministério. O Marcelo, até o Patrick colocou ele numa situação difícil, realmente,
Marcelo, o Ministério da Agricultura prometeu uma plataforma para até agora, final de julho, eu acho, que conceitualmente é feita nos melhores princípios possíveis. Acho que todo mundo já olhou, a coalizão já olhou, ninguém critica a plataforma porque conceitualmente ela está sendo feita da forma correta. E ela vai permitir empilhar essas coisas ali, conforme disse a Isabel. Então, assim, a nossa torcida é que isso dê certo. Eu acho que dando certo, a gente vai dar um salto de qualidade muito grande nessa área. E vale para todo mundo, não é para boi, não é nada, é para os CARs, para os cadastros. Obrigado, André. Eu, obviamente, fiz a pergunta ao Marcelo não como uma provocação, mas para ter a avaliação de quem, do ponto de vista de quem é do setor privado, né? Não era nada além disso, mas aproveito aqui também para comentar. A gente tem, e que eu acho que é legal, né, de a gente mencionar a participação de representantes aqui do poder público acompanhando também, porque se enriquece o debate também dessa forma, né, para se ter isso como referência. Representantes do Ministério da Agricultura nos acompanhando aqui, representante da Secretaria da Fazenda do Maranhão também, né, não só as entes federais, mas estaduais também. Estamos nos encaminhando para o final. Eu vou pedir licença, porque eu acho que precisamos lançar pelo menos mais uma pergunta nesse painel, já que as minhas 179 não vai dar tempo. Patrick, sim. Eu preciso entrar numa reunião às 11, meu. Esse atrasinho aqui me cumpre. Eu estou aqui só no... Eu vou fazer a pergunta para o Paulo. Tá bom, beleza. É coisa bastante breve. Tarso é quem nos envia a pergunta remotamente. Paulo, ele pergunta: existe algum projeto das empresas de certificação que realmente incentive a rastreabilidade total do rebanho de gado de corte com subsídio por parte do governo para valorizar mais nosso produto carne sem custo alto para o produtor? Certificação, não. Eu acho até que certificação é só um dos instrumentos que são importantes, né? Mas esse ponto de como fazer com que, ao longo da cadeia, a gente consiga precificar e de alguma maneira, também reconhecer o esforço que a cadeia está fazendo, né, é importante. E é complexo também, né? Se a gente pega uma cadeia longa, como é a da pecuária, aí de 24 a 30 meses, né, com várias fases, né? Você tem produtores que estão dedicados ali na cria, outros que vão fazer a recria desses animais, e depois até chegar na fase de terminação desses animais, né? Quando a gente fala de prêmio, se a gente paga um prêmio para esse produtor que está vendendo diretamente para a indústria, né, não necessariamente, na verdade não mesmo, né, vai chegar lá na ponta, né? Então, para mim, o caminho seria outro, na verdade, né? Para mim, o caminho seria que nós conseguíssemos fazer com que o produto que a gente produz, né, com esses meios de se identificar a origem até o momento do abate, né, pudesse fazer com que nós conseguíssemos atingir mercados que pudessem reconhecer e remunerar a cadeia como um todo a cada momento em que a negociação acontece. É fácil falar, é muito complexo implementar, né? Tanto quanto a necessidade de você criar meios e instrumentos adequados no Brasil, né, para você fazer o custeio, o financiamento daquilo que é necessário, né? Eu sempre falo isso, né? De repente, aqui talvez até tenha algum colega do setor financeiro aqui, mas raramente nessas mesas a gente encontra alguém dos bancos, dos financiadores. Raramente, né? E o Brasil carece de desenvolvimento de instrumentos financeiros adequados que deem conta da transformação que se precisa ter. Porque é muito fácil a gente falar de tudo isso que a gente está falando aqui, não que seja muito fácil, mas é muito recorrente tudo isso que a gente está falando aqui, né? Mas tem outro ponto: como é que financia isso, né? Como é que você cria um instrumento adequado que chega lá na ponta para aquele pequeno produtor que não tem acesso a absolutamente nada, para que ele possa se autofinanciar também, né? Então, tem um elo importante aí, tanto do ponto de vista do desenvolvimento de instrumentos que sejam adequados para isso, tanto quanto do ponto de vista de você fazer o famoso Know Your Customer, né? Todo mundo que também opera de maneira não regular é bancarizado. E aí? Obrigado, Paulo. Obrigado aos participantes aqui do debate. A gente segue no debate todos os dias, né? Obrigado a vocês.